Eu sou a professora Tuane Vieira e a aula de hoje será sobre aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Muito provavelmente você me dirá que são as moléculas que formam as proteínas. Certíssimo! Os aminoácidos são amplamente conhecidos como os monômeros formadores das proteínas. Mas eles podem formar também outras moléculas, como fosfolipídios, podem formar neurotransmissores, podem ser precursores de outras moléculas, como por exemplo a molécula de glicose, vocês vão ver isso quando forem estudar metabolismo energético, assim como são moléculas muito importantes para doar o átomo de nitrogênio na forma de grupamentos aminados para a formação, para a síntese de outras biomoléculas. Mas qual a estrutura da molécula de aminoácido? O aminoácido ele vai ter uma estrutura básica, então a gente tem que ser capaz de olhar para essa molécula e conseguir identificar que aquela estrutura é a estrutura de um aminoácido. Então, olhando para essa estrutura, a gente pode observar que ela tem uma estrutura básica, que é formada por um carbono alfa, que é o carbono central, ligado necessariamente a um grupamento amino, que é o grupamento alfa-amino, a um grupamento carboxílico, que é o grupamento alfa-carboxílico, a um átomo de hidrogênio e a um grupamento que está sendo chamado aqui de R, o grupamento R, que é a cadeia lateral. Essa cadeia lateral ela pode apresentar diversas estruturas, estruturas bastante variadas, mas a gente tem que ser capaz de olhar para a estrutura dessas moléculas, desses aminoácidos, conseguir identificar essa estrutura básica e conseguindo assim identificar aquela molécula, caracterizar aquela molécula como um aminoácido. Como eu falei, essa cadeia lateral ela pode ter uma estrutura bastante variada, o que vai fazer com que a gente tenha uma variedade muito grande de aminoácidos na natureza. A gente tem mais de 300 aminoácidos, mas os mais famosos, vamos dizer assim, são aqueles que a gente chama de proteinogênicos, são os aminoácidos que vão formar as proteínas, A gente tem aqui a lista desses 20 aminoácidos que formam as proteínas, com a abreviatura de 3 letras e de 1 letra para cada um desses aminoácidos. É importante a gente decorar essas letras? Não é importante a gente decorar essas letras. Essas letras são importantes para a gente conseguir, por exemplo, descrever uma cadeia grande, de uma sequência de aminoácidos, mas a gente não vai precisar decorar isso, é só olhar e consultar nessa tabela. Claro que quanto mais você ganhar intimidade com o aminoácido, mais você sabe qual é a sua letra e, mais importante ainda, você vai saber qual é a propriedade daquele aminoácido. Então, a gente vai ter aminoácidos, como eu falei, bastante variados, e com isso a gente vai ter também diferentes classificações para esses aminoácidos. Os aminoácidos eles podem ser classificados como essenciais e não essenciais. Essenciais e não essenciais têm relação principalmente com a capacidade que as nossas células, o nosso organismo tem de sintetizar esses aminoácidos. Então aqui a gente tem uma lista, desses 20 aminoácidos proteinogênicos e sua classificação como não essenciais ou como essenciais. Então esses aminoácidos essenciais são aqueles que a nossa célula não tem maquinaria suficiente para sintetizar esses aminoácidos, e com isso a gente tem que necessariamente obter esses aminoácidos a partir da nossa alimentação. Outros organismos são capazes de sintetizar esses aminoácidos, nós humanos não, mas a gente consegue obter esses aminoácidos a partir da alimentação. Mesmo dos aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles que a gente tem a maquinaria, as enzimas responsáveis e capazes para sintetizar, dependendo do momento da nossa vida, por exemplo, quando a gente é criança, existem aminoácidos que são, nessa época, nessa fase, essenciais, como é o caso da cisteína, histidina, arginina, tirosina,
que nessa época de crescimento muito intenso, é como se o nosso organismo não desse conta para sintetizar esses aminoácidos, e com isso, neste momento da vida, eles também são considerados como essenciais. Então, a gente tem essa classificação de essenciais e não essenciais. A gente tem uma classificação quanto ao destino desses aminoácidos. Bola de cristal envolvida? Não. Isso tem a ver, novamente, com o metabolismo, né? O destino do esqueleto carbônico desses aminoácidos, se vão gerar moléculas de glicose, de açúcares ou compostos lipídicos, como ácidos cetônicos. Isso depende do destino na via metabólica desses e utilização do esqueleto carbônico dessas moléculas. Essa classificação também vai depender de acordo com a cadeia lateral, como cíclicos e acíclicos, mas a principal forma de classificação dos aminoácidos vai ser aqui de acordo com a cadeia lateral, mas levando-se em consideração principalmente as propriedades físico-químicas que essas diferentes cadeias laterais podem adquirir, principalmente pensando no ambiente aquoso, que é o ambiente que a gente vai encontrar nos nossos fluidos e nas nossas células. Então, se a gente olhar para esses 20 aminoácidos que formam as proteínas e tentar classificar eles com relação à propriedade das suas cadeias laterais, aqui a gente tem eles organizados em ordem alfabética, mas a gente consegue perceber que as cadeias laterais, elas podem, né, algumas delas têm similaridades que podem fazer com que a gente as agrupe, né? Então, a principal maneira de classificar os aminoácidos é fazendo esse agrupamento. Sendo assim, se tivermos apenas carbonos e hidrogênios, né, compondo a cadeia lateral, sem nenhum grupamento ionizável nessas cadeias, né, como é o caso da glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina e prolina. No caso da metionina, a gente tem um enxofre ali no meio do caminho, vamos dizer assim, né? O único diferente ali de ter apenas carbonos e hidrogênio. Mas se a gente olhar essas cadeias laterais e pensar em como elas se comportariam, né, numa solução aquosa, a gente pode classificar esses aminoácidos como não polares, né, por conta dessa cadeia lateral. Olhando especificamente para alguns desses aminoácidos, né, a gente consegue observar também estruturas particulares que vão fazer com que esses aminoácidos tenham, embora eles estejam no mesmo grupo, eles tenham um certo comportamento diferente. Então, se a gente olhar a glicina é o aminoácido mais simples, né, o que a cadeia lateral, na verdade, é um hidrogênio. Isso vai fazer com que a gente tenha um mínimo de impedimento estérico, né? Vai permitir uma rotação dessa molécula maior do que de outras. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente começar a pensar nessa molécula formando um peptídeo, um polipeptídeo, né? Uma proteína. A prolina, o extremo oposto, né? Porque nesse caso a gente tem uma estrutura, então, que seria mais rígida, né? Porque a gente tem a formação de um ciclo ali dentro a ligação ali da cadeia lateral com o grupamento alfamino. Isso vai, ao contrário da glicina, né, tornar essa estrutura mais rígida. Isso também vai ter um impacto na estrutura de proteínas, a gente vai ver mais para frente. Como esses aminoácidos são aminoácidos não polares, né, eles vão participar principalmente das interações hidrofóbicas. E no caso da metionina, a gente tem essa particularidade de ter um grupamento enxofre, mas esse grupamento de enxofre está entre dois carbonos, né, o que vai fazer com que ele tenha propriedades e comportamentos diferentes de um grupamento do enxofre que a gente vai ver numa cadeia lateral de um outro aminoácido. Ok. A gente tem os aminoácidos não polares, mas dentro desses aminoácidos não polares, a gente tem aí 3 aminoácidos que podem ser considerados como classificados, né, separadamente como aminoácidos aromáticos. Isso porque, se a gente olhar a cadeia lateral deles, eles têm essa cadeia lateral com um anel aromático.
Olhando melhor, né, cada uma dessas cadeias laterais, a gente tem esses aminoácidos são a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Se a gente comparar as cadeias laterais desses aminoácidos, a gente observa, né, que a fenilalanina ela vai ser o menos polar entre eles, né? A gente só tem ali um grupamento, né, um CH2 e um anel aromático. A gente tem na tirosina o acréscimo ali de uma hidroxila, o que vai fazer com que essa molécula seja mais polar, porém não carregada. E a gente tem a molécula de triptofano, que tem uma estrutura cíclica mais complexa, né? No entanto, todas essas cadeias, né, tirando a tirosina, que por conta dessa hidroxila ela vai ser capaz de fazer, né, de formar interações, né, do tipo de ligações de hidrogênio, de qualquer maneira, esses 3 aminoácidos eles são bastante apolares, né? Eles vão fazer interações hidrofóbicas e vão ser bastante insolúveis em água, tá? Então são características importantes dessa cadeia, mas além dessa propriedade, né, de insolubilidade na água, essas moléculas elas têm uma propriedade importante que tem relação com a absorção de luz. Então essas moléculas, né, por terem essas cadeias hidrofóbicas e aromáticas, principalmente, né, por conta da ressonância que a gente tem de elétrons nesse anel aromático, a gente tem a capacidade dessas moléculas absorverem luz na faixa do ultravioleta ali entre 250 e 290 nanômetros. Então aqui a gente está mostrando um gráfico de absorvância versus diferentes comprimentos de onda. A gente pode observar então que aqui está representada a molécula de triptofano e a molécula de tirosina, triptofano em preto e tirosina em vermelho, e a gente observa que ambos têm uma absorção importante ali entre 270 e 280 nanômetros, ali na faixa do que a gente padroniza como sendo a faixa para proteínas, né, de 280 nanômetros. Ali a gente não tem a representação da fenilalanina, mas ela também absorve nesses comprimentos de onda, só que com um rendimento menor, né? A gente observa que a absorção do triptofano é maior do que a absorção da tirosina. Isso tem a ver com a maneira como os átomos, né, nesse anel estão organizados. Isso faz com que essa absorção seja diferenciada, o que vai fazer também com que o rendimento quântico também seja diferenciado. Então, por conta dessa estrutura em anel aromático, essas moléculas absorvem nessa faixa, né, desse comprimento de onda, como a gente está mostrando ali naquela tabela, né, de absorção. Triptofano com o máximo em 280, fenilalanina com o máximo ali em 257, tirosina com o máximo próximo de 274, né? Isso significa que é o pico, né, daquele gráfico de absorção que a gente mostrou. Quando esses aminoácidos são excitados nesses comprimentos de onda, isso faz com que os elétrons saiam do estado fundamental para um estado excitado, diferentes níveis energéticos desse estado excitado. Durante o estado excitado, ele perde energia e depois ele retorna com menos energia do que ele recebeu para o estado fundamental. Esse retorno, né, ao retornar para o estado fundamental, essas moléculas são capazes de emitir fluorescência, né? Então a gente tem a emissão de fluorescência, como está mostrado ali naquela tabela, em diferentes comprimentos de onda para cada um desses aminoácidos. A gente observa que para todos eles o comprimento de onda de emissão é maior do comprimento de onda de absorção. Isso faz sentido, porque isso significa que comprimentos de onda maiores são menos energéticos, né? A gente viu ali no que a gente chama, né, naquela figura ali, que é o diagrama de Jablonski, que houve uma perda de energia durante o estado excitado, então a
quantidade de energia emitida é menor do que a quantidade de energia absorvida e por isso o comprimento de onda é maior, tá? A gente consegue observar ali também que o rendimento quântico, ou seja, a quantidade, né, de fótons que vão ser emitidos ao serem excitados, né, e retornarem ao estado fundamental emitindo fluorescência vai ser diferente, e isso tem a ver com essa absorção diferenciada que a gente mostrou, tem relação com o que a gente chama de rendimento quântico, tá? Então, essas moléculas aromáticas, por terem essa propriedade, né, de absorver a luz ultravioleta, a gente consegue então detectar elas e detectar proteínas que são compostas por esses aminoácidos, excitando ou medindo a absorção, né, utilizando a luz ultravioleta, né? Então a gente pode medir a absorção dessa faixa de 280 nanômetros e medir a sua fluorescência. Isso vai ser bastante útil no estudo de proteínas e de estrutura de proteínas. Olhando outras cadeias, né, a gente tem aminoácidos onde a gente não vai ter cadeias ionizáveis na cadeia lateral. Contudo, se a gente observar essa cadeia lateral, a gente observa que existem ali grupamentos que são capazes de formar ligações de hidrogênio, né? O caso da serina, da treonina, da cisteína, da asparagina e da glutamina. Então, essas cadeias laterais, elas não são ionizáveis, mas elas têm polaridade e, portanto, são classificadas como aminoácidos polares, tá? Se a gente... Voltando aqui rapidinho, né? Se a gente prestar atenção ali na cisteína, ela é um outro aminoácido que, além de carbono, oxigênio e nitrogênio, ela também é formada por um átomo de enxofre. No entanto, esse enxofre, ele está ali na ponta, né, da molécula, ali sendo representado na sua forma reduzida, e isso vai ser importante, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Um outro grupo de aminoácidos são os aminoácidos que aí sim apresentam cadeias laterais ionizáveis. Nesse caso, histidina, lisina e arginina apresentam grupamentos amino, então são grupamentos que podem ser encontrados com carga positiva e por isso esses aminoácidos são classificados como positivos. Assim como a gente tem aminoácidos que têm cadeias laterais ionizáveis com um grupamento carboxílico e, portanto, podem estar com as suas cadeias laterais com carga negativa e são classificados como negativos, né? O caso do ácido aspartico e do ácido glutâmico. Olhando, então, mais para esses aminoácidos com cadeia lateral ionizável, lisina, arginina e histidina, então, tem grupamentos que podem estar carregados positivamente. A histidina, ela tem um grupamento, né, uma cadeia lateral que vai sofrer essa ionização próximo do pH fisiológico. A gente vai observar isso melhor mais para frente, né, essa capacidade de ionização dessas moléculas. A arginina vai ser capaz de formar ligações de hidrogênio e no caso dos aminoácidos negativos, a gente está ressaltando ali que eles normalmente vão se encontrar com aquela cadeia lateral negativa, né? Uma vez que acima de pH 3 eles já estão completamente desprotonados, e se a gente pensar, né, todos esses aminoácidos eles estão aí representados como se eles estivessem num pH neutro, né, num pH próximo do pH fisiológico do sangue ou da célula, né, próximo de 7,4. Então, nesse caso, os grupamentos carboxílicos já estão completamente desprotonados e os grupamentos amino ainda protonados, né? Vai depender aí da histidina, dependendo desse pH, ele já vai estar desprotonando ou já estará desprotonado. Então, a gente viu a classificação, né, desses aminoácidos, principalmente com relação ao tipo, né, estrutura da cadeia lateral, mas não é só isso, né?
A natureza ela é bem esperta, né? Então, mas Tuane, a gente vai ter proteínas sendo formadas só por uma combinação desses 20 aminoácidos. Tudo bem que eu posso ter proteínas com um número muito variado de aminoácidos e combiná-los de diferentes formas, então isso já faz com que eu tenha uma variabilidade de sequências proteicas muito grande. Sim, mas além disso, né, esses 20 aminoácidos, depois de formados e depois dessas proteínas sintetizadas, elas ainda podem sofrer modificações bastante variadas, né? Modificações que a gente vai chamar aqui de modificações pós-traducionais, né? Depois que as proteínas são sintetizadas, esses aminoácidos ainda podem sofrer diferentes modificações, como, por exemplo, a gente pode ligar um açúcar em moléculas, né, em proteínas, em resíduos de aminoácidos. Sempre que a gente fala de resíduo, a gente está falando do aminoácido formando, né, a cadeia polipeptídica, formando a ligação peptídica. A gente vai falar melhor disso mais para frente, mas a gente pode então modificar esses resíduos de aminoácidos, por exemplo, com uma molécula de açúcar, O ligados a uma serina, uma treonina, ou N ligados a uma asparagina, uma glutamina. A gente pode acetilar, a gente pode fosforilar, a gente pode hidroxilar, a gente pode, enfim, fazer uma série de derivações, né, na estrutura desses aminoácidos que vai permitir que eles tenham diferentes atividades ou que eles possam revelar diferentes momentos, né, daquela proteína na célula. Uma modificação que é muito importante e que acontece em muitas proteínas é a formação do que a gente chama de ponte de sulfeto. Então, como a gente viu na estrutura da cisteína, a gente tem um grupamento SH na sua cadeia lateral, na extremidade da sua cadeia lateral. Então, esse grupamento ele pode estar reduzido, mas quando uma cisteína se aproxima de uma outra cisteína, essa aproximação faz com que a gente tenha uma oxidação desses grupamentos em enxofre, o que faz com que a gente tenha uma ligação covalente entre esses enxofres, formando o que a gente chama de cistina, tá? Então ali a gente tem uma ligação covalente, que é a ponte de sulfeto, ou a ligação de enxofre, entre essas duas moléculas, né? Entre essas duas cisteínas, formando essa cistina. Como uma ligação covalente, para desfazer essa ligação, a gente vai precisar de agentes que a gente chama de agentes redutores, né? Para reduzir de volta esses grupamentos. Então, com isso, a gente tem uma variabilidade muito grande na estrutura desses aminoácidos, e além disso, como eu falei para vocês, a gente não tem aminoácidos que só formam proteínas, né? A gente tem aminoácidos que servem para muitas outras coisas. Um exemplo aqui de aminoácidos como a ornitina, a citrulina, a L-dopa, enfim. Se a gente olhar para a estrutura, a gente consegue identificar essa estrutura como um aminoácido, né? A gente consegue observar que todos eles têm um carbono central, um grupamento alfamino, um grupamento alfa-carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia lateral, né? Cadeias laterais variadas, essas moléculas não vão formar proteínas, mas vão formar moléculas que vão ser importantíssimas para o nosso organismo. Vocês vão ver lá, por exemplo, papel de ornitina e citrulina no metabolismo energético no ciclo da ureia, né? Então, essas moléculas elas podem ter diferentes funções. O aminoácido por si só, sozinho, né, ele pode ter uma atividade, então ele não vai fornecer uma atividade somente quando ele está formando uma proteína, então eles podem agir de forma independente, né? Podem atuar, por exemplo, como mensageiros químicos, né? Transportar nitrogênio, enfim, servir a muitas outras funções para além de formar proteínas, tá? Uma outra característica muito importante dos aminoácidos tem relação ainda com a estrutura de
algumas dessas cadeias laterais, principalmente com aquelas ionizáveis, que a gente vai aprender aqui, né, no que eu coloquei como destaque, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima aula.